Estava vendo outro dia na TV, aqui em casa, um líder religioso pedindo a bênção de Deus sobre alguns objetos, que, segundo ele, estariam a partir daquele instante ungidos e abençoados. E a pessoa que usasse aquele objeto ou tocasse alguma coisa com aquilo poderia ser curada, ter prosperidade financeira, vida transformada e assim por diante. Você já viu isso na TV, não é? Bem, essa é uma prática que vem se espalhando por comunidades ditas evangélicas no Brasil, oração por objetos. É comum vermos isso na televisão, na internet, e nos deparar com líderes religiosos fazendo calorosas preces sobre coisas como sal, óleo, lenços, tijolos, água. Tem os que fazem a unção de casas, veículos, fotografias, roupas pessoais de algum parente, até carteira de trabalho. E depois de receber a oração, segundo eles, essas coisas ficariam santificadas ou abençoadas, de modo que traria benefícios aos seus possuidores. Bem, a pergunta que eu quero fazer, e assim levá-lo à reflexão, e lembrando que eu não estou aqui desdenhando de quem acredita nessas coisas. Eu somente quero que você possa refletir e tirar algumas conclusões a respeito disso que eu estou falando. Não é pecado pensar, não é? Refletir. Então a pergunta que eu quero fazer é: esse tipo de prática, orar por objetos, é bíblica? Considerando que a Bíblia é nossa regra de fé, existe esse tipo de prática por parte de Jesus ou seus apóstolos? Esse foi um ensino de Jesus? Permita-me lembrar o que acontecia com a igreja cristã no século XV, início do século XVI. Havia naquele tempo uma recorrente prática de devoção às relíquias religiosas, chegando a níveis muito alarmantes. Havia uma verdadeira competição de coisas sagradas na Europa. Uma igreja, por exemplo, alegava ter as vestimentas de Maria, mãe de Jesus. Outra igreja, localizada na Alemanha, ostentava possuir 35 pedaços da cruz de Jesus, uma lasca da vara de Moisés e até mesmo um frasco com leite de Maria. E esses objetos eram tidos como sagrados, e quem os tocasse poderia receber alguma graça, um milagre. E muita gente acreditava nisso. E de fato, muitos receberam milagres. Mas eu vou falar sobre esses milagres um pouco mais adiante. Fato é que esse tipo de prática de um objeto ter algum tipo de sagracidade, se é que posso usar esse termo, poder milagroso de quem o tocar, vem de muito tempo. Eu diria que essa é uma prática pagã com roupagem cristã, pois fora do cristianismo, várias seitas esotéricas atribuem poderes a objetos, como cristais, pirâmides. E um dos argumentos usados por quem quer que os membros da igreja acreditem que esses objetos se tornam ungidos, abençoados após uma oração, eles usam como base o que está escrito em Atos, capítulo 19, versos 11 e 12, que diz o seguinte: E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Texto forte, não é? Aqui é dito que algumas pessoas levavam para casa alguns objetos pessoais do apóstolo Paulo, como lenços, aventais, algum pedaço da sua roupa, e os enfermos eram curados e demônios eram expulsos. Veja que coisa! Primeiramente, devemos observar o seguinte: o apóstolo Paulo não fazia oração pelos objetos que eram trazidos por ele, no caso, as suas vestes ou objetos que levavam para ele. As suas vestes não eram alvo de alguma oração ou unção especial para que assim pudessem ser levadas pelos membros da igreja para casa e tivessem algum efeito miraculoso. Ninguém levava objetos a ele para que ele orasse e consagrasse esses objetos para efeito de cura. Muito provavelmente, isso tem acontecido para confirmar o apostolado e a mensagem de Paulo.
Veja o que ele fala em sua segunda carta aos cristãos de Corinto, no capítulo 12, verso 12. Abre aspas. As credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. A ênfase era o poder de Deus na vida do apóstolo Paulo e que foi manifesto na vida dos seus membros. Não teve lenço abençoado, nem copo com água, óleo ungido, não. O próprio Deus é que em sua soberania operava as curas. Não havia necessidade de oração forte por coisas, por lenços ou vestes de Paulo. Então essa prática de abençoar óleo, lenços, copo com água ou outra coisa qualquer não tem contextualização bíblica. E quem faz isso tira o texto fora do contexto. Paulo não fazia isso. Muito menos Jesus. Ah, mas Jesus um dia curou uma mulher que tocou em suas vestes. Sim, verdade. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 43 a 48. Você deve se lembrar muito bem dessa história. Uma mulher que sofria, já fazia 12 anos de uma enfermidade, creu que Jesus podia curá-la, então ela foi em busca de Jesus. Mas a multidão dificultava a sua aproximação, e ela então pensou, se eu tão somente tocar-lhe em suas vestes, eu poderei ficar curada. Veja, a fé dessa mulher, a sua fé era tão forte, o desejo de ser curada era tão grande, que se tocasse nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. E aconteceu de fato. Ela tocou nas vestes de Jesus e foi imediatamente curada. Agora preste atenção numa coisa. Não houve nenhuma oração pelas roupas de Jesus para que ficassem ou se tornassem milagrosas, mas Jesus honrou a fé daquela mulher, concedendo-lhe a cura através do toque de suas roupas. Não foram das vestes de Cristo que saiu o poder, mas dele mesmo. Olha o que Jesus disse. Alguém me tocou, senti que de mim saiu o poder. Lucas 8, 46. Você percebe? Essa coisa de orar por objetos não tem respaldo bíblico. O Novo Testamento bíblico, quando trata da unção, ele não trata de unção de coisas, e sim de pessoas, acompanhadas de oração. Eu quero ler 2 textos para concluir essa reflexão. Está lá em Marcos capítulo 6, verso 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Percebeu? As pessoas é que eram ungidas e não coisas. Outro texto está lá em Tiago capítulo 5, verso 14. Entre vocês, alguém está doente? Então, mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração não era pelo óleo, mas pela pessoa. O óleo simbolizava o ato da unção, a presença do Espírito Santo de Deus naquele ato. O que anda acontecendo por aí é o óleo ungido que a pessoa leva para casa, é o lenço ungido, a água ungida, a carteira de trabalho ungida, e isso não está na Bíblia. Você está me compreendendo? Agora, um parênteses. O que dizer das pessoas que foram a uma dessas igrejas, que oram por objetos e foram curadas? Tiveram um milagre na sua vida? Talvez você que está me vendo agora poderá dizer assim, mas eu fui curado, eu levei para casa o óleo ungido, eu levei para casa uma toalha consagrada, um vidro com água do Rio Jordão, eu usei esses produtos e um milagre aconteceu. Hoje eu estou liberto, curado. Até minhas finanças melhoraram. E aí? Escute uma coisa. Eu não tenho dúvidas que Deus pode operar qualquer milagre. Muitas pessoas, tudo que elas têm nessa vida é a fé. E a fé, disse Jesus, remove montanhas. O desconhecimento dessas coisas que eu estou dizendo aqui não vai impedir o poder de Deus na vida de uma pessoa. Muita gente não sabe disso que eu estou dizendo. Chega na igreja com o coração aberto, desejoso por uma cura, um milagre. Para elas está tudo certo, está tudo bem. Confiam naquele líder religioso. Elas estão ali porque querem a bênção.
E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, muda aquela vida para melhor. Deus vê a fé daquela alma. Agora, uma coisa que eu quero que você atente também. Você sabe agora do que a Bíblia diz sobre esse assunto. Deus não leva em conta o tempo em que éramos ignorantes sobre a sua palavra, sobre a sua vontade. Então seja cauteloso e prudente na próxima vez que alguém abençoar copos com água, garrafas com água, toalhinhas, a sua carteira. Isso não tem respaldo bíblico. Isso é praticamente um marketing daquela igreja. Deus quer abençoar é você, a sua vida. Não se coloque na dependência da oração forte de algum pretenso homem de Deus. Coloque-se na dependência única e exclusiva de Deus. É mais seguro, é mais confiável. E Deus vai honrar a sua fé. Fica aí a reflexão de hoje. Um abraço, pense nisso.